Bem-vinda ao canal. A palestra de hoje é a de número 16 do Guia Pathwork, não editada, de 8 de novembro de 1957, cujo título é O Alimento Espiritual. Saudações, em nome do Senhor. Abençoada seja essa hora. Abençoados sejam todos vocês, meus amigos. Tenho novamente o prazer de dar as boas-vindas a novos amigos que aqui estão esta noite. E quero dizer a todos, fiquem descontraídos. Nesta hora, não pensem em nenhuma de suas dúvidas. Deixem apenas a sua alma falar e lhes dar a resposta. Isso pode acontecer se vocês se abrirem. Não é surpreendente que uma pessoa, ao se deparar pela primeira vez com este fenômeno, um espírito capaz de falar por meio de um ser humano, não consiga aceitá-lo de pronto. No entanto, há muitas coisas possíveis das quais vocês ainda não sabem nada. Portanto, fiquem receptivos e aguardem. Vocês acabarão vendo que não existe apenas isto, mas muitas outras coisas que atualmente nem imaginam. Vocês não conseguirão aceitar apenas com o intelecto, mas na verdade vão vivenciar tudo isso. E não apenas coisas que nada têm a ver com vocês pessoalmente, mas a vida mudará quando conhecerem determinadas verdades. Isso vai dar à sua vida direção e sentido, enquanto hoje, muitas vezes, vocês não sabem o que afinal é esta vida e por que vocês precisam passar por tantas agruras e tantas provações. No entanto, tudo isso tem um sentido. Além disso, estou falando com todos, meus amigos. Descontraiam, relaxem, fiquem abertos. Vocês vão receber respostas, como já ocorreu tantas vezes. Muitos problemas do homem estão relacionados com o pão de cada dia, com questões materiais. Por mais importante que seja o pão de cada dia, sua importância é secundária em relação ao pão espiritual de que o homem necessita. Tem-se falado muito sobre a importância dos alimentos certos, das vitaminas e minerais, das proteínas e dietas. Sem dúvida, é bom que a humanidade tenha começado a fazer descobertas a esse respeito. Mas nós, espíritos, vemos uma enorme discrepância entre a nutrição material e a falta de nutrição espiritual. Esta é tão importante quanto aquela. Vemos pessoas espiritualmente famintas, desnutridas. Tantas sofrem de deficiência espiritual de vitaminas. A alma, ou o espírito, precisa muito de alimento, muitas vezes sem que a pessoa o perceba. E é somente quando esse alimento é fornecido, absorvido e digerido que todas as outras necessidades começam automaticamente a serem atendidas, incluindo o pão material de cada dia. Quando o espírito está à míngua, as consequências são inevitáveis. O mesmo se aplica à higiene. A humanidade fez grandes progressos no sentido da higiene física. Hoje em dia, as pessoas se banham diariamente e mantêm o corpo limpo. Ao mesmo tempo, há muitas almas por aí sem higiene. Talvez vocês estejam se perguntando como fazer a higiene da alma e nutrir o espírito.
O que precisa ser feito na prática? A nutrição espiritual é o consumo regular de verdades espirituais. Até as repetições são importantes. E de leis espirituais. Ver a vida do ponto de vista espiritual, que com frequência contrasta com o ponto de vista material, para que um dia a sua perspectiva também mude nesse sentido. Essa nutrição espiritual precisa tornar-se um hábito regular, pois é possível que vocês ainda tenham vivido sem ela por muito tempo. Estão tão acostumados a isso, exatamente como alguém se acostuma a comer o tipo errado de alimentos, que não fornece os fatores essenciais de que o corpo necessita para permanecer forte e vigoroso. Pode-se viver um bom tempo assim, sem jamais ligar o efeito à causa. A pessoa fisicamente subnutrida se queixa de cansaço, fraqueza ou de outros sintomas físicos, sem pensar no motivo verdadeiro. O mesmo se aplica à pessoa espiritualmente desnutrida. Os problemas emocionais, a falta de paz interior e todos os outros sintomas dessas deficiências raramente são associados de modo consciente à sua causa. O alimento espiritual não chega sozinho até você. Vocês precisam buscá-lo da mesma forma que buscam a nutrição física. Vocês precisam trabalhar pelo pão, precisam providenciá-lo, comprá-lo, prepará-lo, comê-lo. Isso é tão verdadeiro com relação ao pão espiritual como ao pão material. Vocês conquistam o pão espiritual mediante o desejo sincero de recebê-lo. Vocês preparam o alimento espiritual buscando a fonte certa para vocês, depois de algum trabalho para consegui-lo. E vocês o digerem, refletindo e meditando sobre o que ouviram ou leram, procurando aplicar de alguma forma os ensinamentos ao seu caso, para que algo mude para melhor em seu íntimo. Portanto, a nutrição espiritual é, de um lado, ouvir palestras, ler a literatura adequada e também conversar sobre o assunto com pessoas que sabem mais que vocês. E, por outro lado, a nutrição espiritual também é a prece e a meditação da maneira correta. Também, nesse caso, é preciso lutar consigo mesmo para vencer a resistência. Sempre existe uma voz que diz: estou muito cansado, não estou com vontade. Não faz mal se eu não fizer isso hoje. Que diferença fará? Por que Deus iria se importar se eu orar para Ele hoje? Não, meus amigos, Deus não se importa, mas a sua alma e o seu espírito vão morrer de fome. Se vocês se abrirem todos os dias, receberão força e a luz que os mantém e os guiam no rumo certo. A limpeza da alma, que é igualmente importante, se não mais ainda, deve ser feita desta forma. Muitas vezes a pessoa não tem consciência de determinados defeitos e também de atitudes, opiniões e reações emocionais. As pessoas trazem muitas dessas tendências desde tenra idade, devido a alguma influência em seu meio ambiente e também devido a certos acontecimentos de sua vida. Tais atitudes podem ou não ter tido justificativa naquela época anterior, no passado.
mas no momento atual, elas são totalmente obsoletas e muito prejudiciais. No entanto, sem saber de sua existência e do dano que elas causam, as pessoas continuam mantendo inconscientemente essas antigas reações e continuam a reagir de determinada maneira por causa delas. Portanto, vocês precisam examinar a si mesmos, ver o que realmente pensam, o que realmente sentem e o que realmente querem. Assim, fazem um inventário de suas tendências e correntes emocionais. Com esse exame, vocês podem se livrar daquilo que não tem mais sentido para vocês e mudar as correntes emocionais de acordo com isso. Dessa forma, colocam sua alma em ordem e daí serão capazes de mudar a direção de sua vontade, quando necessário. Poderão até mudar seus desejos depois disso. É somente quando fizerem isso conscientemente que poderão identificar esses vários sentimentos, desejos, atitudes e etc. Nesse momento, vocês serão capazes de verificar, com a nutrição espiritual que absorverem do exterior, se essas tendências estão de acordo com as leis espirituais. Vão verificar se violaram alguma lei espiritual no passado de maneira totalmente inconsciente, devido à direção interior errônea. Quando essas tendências inconscientes estão presentes em vocês, elas geram muito dano, geram conflito, geram uma desordem em seu íntimo. Aí temos a alma não limpa, ou a alma não higiênica. É assim que a vemos. Há muita coisa aí que não deveria estar, que deveria ser lavada, colocada para fora. Limpem a alma como vocês limpam o corpo. E isso deve ser feito todos os dias. Todos os dias recapitulem o dia que passou e examinem suas reações aos diversos episódios ocorridos naquele dia. Esta é a única forma de limpar o espírito, a alma. Somente assim ficarão abertos e receptivos ao alimento adequado, para poderem crescer espiritualmente todos os dias. Com esta atitude, nada que aconteça poderá deprimi-los. Esta é a verdade, meus amigos. Nem as coisas desagradáveis da vida terão o poder de abatê-los, pois vocês serão capazes de aprender mais sobre si mesmos e sobre a lei espiritual, sobre a verdade divina, o que ainda precisam conseguir e o que já conseguiram. As suas falhas, que são inevitáveis, darão a vocês força no lugar de fraqueza, quando se encararem diariamente desta maneira e considerarem as falhas pensando assim: o que posso aprender com elas? O que isso me mostra do que ainda preciso trabalhar no meu esforço de autopurificação? Nada que acontece na sua vida é bom ou mal em si mesmo. Não acreditem nessa falácia. A melhor coisa que pode acontecer a vocês poderia parecer um desastre num determinado momento. E será um desastre se estiverem com a atitude errada. E um acontecimento que parece muito propício pode se transformar em algo muito desfavorável se não tirarem dele uma lição espiritual. Portanto, tudo o que lhes acontece pode ser bom se fizerem com que seja bom, se usarem um acontecimento de um ponto de vista espiritual, se aprenderem com ele para poderem continuar a crescer espiritualmente.
crescer para serem felizes. Esta é a única maneira que poderão comandar a própria vida, ao invés de serem escravos e comandados por ela. Vocês podem, está nas suas mãos se quiserem, mas muitas vezes vocês não querem usar esse poder. Parece muito mais fácil ceder à depressão ou à desesperança, pois isso lhes permite serem passivos e, consciente ou inconscientemente, culparem o destino, as circunstâncias ou outras pessoas pelo que lhes aconteceu. Não, meus amigos, dessa forma, de fato, se tornam escravos, tornam-se dependentes de acontecimentos exteriores sobre os quais não têm controle algum. Ao contrário, digam a si mesmos: se alguma coisa desagradável acontece, a resposta está dentro de mim, sua causa e também a sua solução. Orem nesse instante a Deus para ajudá-los a encontrar a resposta, com a vontade inquebrantável de se olharem de frente. Se fizerem isso, se superarem a resistência inicial, e a dificuldade será só nesse primeiro momento, obterão a resposta, tão certo como o sol sucede à chuva e como a vida sucede à morte. Isso trará uma grande felicidade para as suas almas. Uma felicidade como até então não conheciam, porque não há outra felicidade comparável àquela que a pessoa tem quando conquista a si mesma, quando decide: não serei mais um escravo. De agora em diante vou dirigir minha vida. Para tanto, preciso, em primeiro lugar, encarar o que há dentro de mim, que pode não me agradar ou não me deixar à vontade. É difícil apenas no primeiro instante da decisão, e não depois que continuam em frente. O homem tem muito mais poder do que pensa. A força de vontade que jaz em seu íntimo, ainda não desenvolvida, é algo que vocês nem imaginam, meus amigos, nenhum de vocês. Como a força de vontade é muito importante na vida de uma pessoa, vou falar dela agora. Quem diz: sou fraco, não tenho vontade, está enganando a si mesmo, porque lhe parece muito mais fácil ser comandado em vez de comandar sua vida, em vez de assumir a responsabilidade sobre tudo que lhe diz respeito. Trata-se apenas de desenvolver a força de vontade. A segunda questão é em que direção se deve desenvolver a força de vontade. Para todos que dizem que não têm força de vontade, é bom saber que usam constantemente essa força de vontade sem perceberem. Vocês a usam subconscientemente e com frequência na direção errada, porque ela é usada de maneira inconsciente, ao invés de consciente. Há muitas pessoas que dizem que tudo o que uma pessoa quer pode conseguir. Isso é mais ou menos verdade, mas se o que querem é de fato o melhor, isso já é outra história. Portanto, a pessoa que quer, ainda que tudo, crescer espiritualmente e se aproximar de Deus, precisa examinar o direcionamento da sua força de vontade. Tal exame deve ser feito à luz da lei espiritual e da verdade. Como eu disse há algum tempo, há correntes provenientes do eu superior que muitas vezes são distorcidas pelo eu inferior. Prometi que falaria sobre isso mais especificamente. Este é um bom exemplo, porque a força de vontade é em si mesma um patrimônio valiosíssimo. De fato, sem ela, não pode haver progresso espiritual nenhum.
Portanto, a força de vontade provém do eu superior. Ela é uma pura corrente de luz e força pura, enquanto é usada para a finalidade espiritual, para o crescimento espiritual, para Deus, com Deus, em Deus. No momento em que a vontade consciente a utiliza na direção errada, ela é distorcida pelo eu inferior e se transforma numa força impura. Vamos tomar, por exemplo, um criminoso. É muito evidente, perceptível, que ele usa sua força de vontade na direção errada. Ele quer impor sua vontade a qualquer custo. Para ele, a satisfação dos desejos pessoais está tão acima de tudo que ele se dispõe a prejudicar os outros para atingir o seu objetivo, o ego. Uma pessoa mais desenvolvida não agiria assim, porque sabe que o crime é um pecado. No entanto, também ela pode usar a força de vontade no sentido errado, embora inconscientemente, e, claro, não em atos que claramente prejudicam os outros, mas em sentimentos e reações interiores que também colocam em primeiro plano a satisfação do ego. Isto constitui uma violação da lei e tem consequências em termos de desarmonia interior e ou conflitos exteriores. Todo esse procedimento fica no subconsciente, porque essa pessoa, de alguma forma, sabe que o que quer é errado, mas não está preparada para renunciar a seu desejo. Quer realizá-lo apesar de tudo. Portanto, a força de vontade continua a fluir na direção errada, sem a percepção consciente. Em muitos casos, este é um fator muito importante nas pessoas emocionalmente perturbadas. Tudo isso não tem relação com o crime ou o pecado na acepção ampla. Existem pecados e pecados. É apenas uma questão de grau. Tudo que se desvia da lei espiritual é pecado ou ignorância, se quiserem. É a mesma coisa. Pois bem, é comum uma pessoa querer muito alguma coisa que não constitui um pecado reconhecido. Pode até mesmo não violar as normas reconhecidas da ética e da sociedade. No entanto, o que ela quer pode ser errado para ela, para a sua vida. Poderia ser certo para outra pessoa, porque o pecado ou a violação da lei espiritual não é apenas algo estabelecido, em geral, igualmente para todos, mas também algo muito pessoal que difere para cada pessoa. Para uma pessoa, tornar-se escritor pode ser o seu destino. Pode ser a melhor maneira de cumprir as tarefas que deve cumprir nesta vida. Outra pessoa, ao tornar-se escritora, pode ter deixado de lado a tarefa que realmente veio cumprir. Vocês não podem dizer que tornar-se escritor é um pecado, mas para aquela pessoa específica pode ser a coisa errada. Se ela usar cegamente sua força de vontade, vai se tornar escritora, mas não será feliz, porque vocês só podem ser felizes se cumprirem a tarefa que assumiram para esta encarnação. E todos têm uma tarefa, meus amigos. Todos. Estejam no ponto em que estiverem, existe uma tarefa. Quer tenham uma família ou vivam totalmente sós. Mas não olhem muito adiante ao procurar descobrir a tarefa. Nem mesmo pensem primeiro em outras pessoas que vocês gostariam de ajudar. Vocês poderão fazer isso também, com certeza, mas somente depois que descobrirem a si mesmos. Antes de poderem cumprir uma tarefa com outras pessoas,
precisam cumprir a tarefa interior. Isso significa obter desenvolvimento espiritual, purificação, todo o autoconhecimento que for possível, de acordo com a sua força e desenvolvimento. Dessa forma, estarão no caminho certo e já estarão cumprindo parte da sua tarefa, seja qual for o restante dela. Se começarem com vocês mesmos, o restante virá até vocês, sem precisar mover um dedo, posso assegurar. Comecem com vocês mesmos. Voltando à questão da força de vontade, o mais importante para usar a força de vontade na direção certa é a pessoa dizer, antes de tudo, de uma vez por todas, seja qual for a minha vontade, vou usá-la de acordo com a vontade de Deus. Ao fazerem isso, meus amigos, a força de vontade que já existe em vocês muitas vezes vai mudar de curso. E mesmo que a princípio não gostem, fatalmente ficarão contentes, porque Deus sabe melhor que vocês o que é bom e o que lhes proporciona mais felicidade. Subitamente, todos os seus problemas desaparecerão, isso eu garanto. Para aqueles cuja força de vontade ainda está em grau grandemente latente, subitamente ela irromperá como uma força limpa, que jamais suspeitaram existir em seu íntimo. Todo o cansaço, toda a fraqueza, todo o desgaste, tanto físico como emocional, desaparecerão, embora passassem despercebidos, se vocês disserem com sinceridade que colocam a vontade de Deus acima de tudo. Se prometerem a Ele e mantiverem a promessa, se disserem e vivenciarem o seguinte: a força de vontade que eu tiver, seja qual for, será usada de acordo com a tua vontade. Este é o início da mudança de vida para melhor. Este é o alicerce. Se não se esquecerem disso e agirem assim, embora muitas vezes pareça muito mais tentador satisfazer a sua própria vontade. Vocês gostam de pensar, por que Deus teria algo contra eu agir desta ou daquela forma? É uma coisa tão pequena, não pode fazer nenhum mal, não pode fazer nenhuma diferença. E depois, é claro, vocês nem querem esperar para descobrir a resposta, porque já optaram pela resposta que preferem. Assim, colocam a sua vontade acima da vontade de Deus. Não existem coisas pequenas e grandes, meus amigos. O que parece enorme para vocês pode ser muito pequeno em termos da verdade absoluta e vice-versa. A coisa mais ínfima pode ser um degrau para a coisa maior e mais importante. A coisa mais ínfima pode ser um sintoma muito significativo, a chave de todos os seus problemas. Não passem por cima dela, não a desprezem e acreditem que o que Deus quer é necessariamente melhor do que a sua visão curta permite entrever, mesmo que signifique um pequeno sacrifício a princípio. Quando vocês colocam a vida verdadeiramente nas mãos de Deus, quando se entregam a Ele, inevitavelmente ficam felizes. Simplesmente não há alternativa. É a única consequência possível. Mas isso, muitas vezes, leva a uma porta que parece ser um sacrifício naquele momento, quando seu olhar ainda está turvo. Depois, não conseguirão entender o que parecia tão importante e tão atraente, ou tão difícil de fazer,
tão difícil de renunciar, vai parecer um fardo que carregavam, e de fato era, pois tudo que os separa de Deus é um fardo. Tudo, meus amigos. Quando mobilizam sua força de vontade para usá-la acima de tudo de acordo com a vontade de Deus, fica como a combinação certa de atividade e passividade, de iniciativa e desprendimento. Sempre que é correto usarem de força para lutar, para superar, para serem ativos, terão força suficiente para fazê-lo. Terão o apoio do mundo dos Espíritos de Deus para ajudá-los. E sempre que for certo se deixarem levar pela correnteza e não lutarem contra, o farão em paz. Naquele momento e naquela situação, a passividade será a atitude correta. Não perguntem: como vou saber o que Deus deseja? Qual é a vontade dele? Como vou saber quando lutar e ser ativo e quando ser passivo? Se realmente quiserem saber, terão a resposta. Se realmente quiserem saber, encontrarão tempo para meditar sobre o assunto em questão e perguntar a Deus. Ele mostrará a resposta e pode fazê-lo de muitas formas. Já falei sobre isso outras vezes e não preciso repetir. O problema não é que não saibam qual é a vontade de Deus. O problema reside unicamente em querer realmente saber qual é a vontade de Deus, em decidir cumprir a vontade dele, mesmo que seja aparentemente contra seu interesse nesse pequeno momento atual. Se satisfizerem essas condições, fatalmente receberão a resposta. E muitas vezes nós notamos que recebem sempre a resposta para as suas preces a pergunta sobre qual será a vontade de Deus, mas muitas vezes não querem ver, propositadamente ficam de olhos fechados. Meus queridos amigos, apenas a primeira vez é muito difícil fazer isso. Realmente, entregar a vida a Deus com tudo o que isso implica. Depois que tiverem feito isso e sentido a paz e a alegria, nunca mais será difícil, porque terão adquirido confiança. E por que é tão difícil da primeira vez? Porque resta uma dúvida em seu íntimo. Talvez a vontade de Deus me faça infeliz. Se vocês se examinarem com sinceridade, vão ver que esta é a razão que os leva a hesitar em realizar esse procedimento simples. Tudo tem explicação. E agora, meus queridos, vou retirar-me para o meu mundo. Abençoo cada um de vocês. Abençoados sejam os seus entes queridos. Abençoados sejam vocês. Aceitem a força que flui agora a vocês e lhes permitirá resolver os seus problemas com Deus e em Deus. Eu, Carisa Gomes, sou muito grata a vocês por ter chegado até aqui. Um grande abraço.